Ontem eu estava celebrando um casamento do Bruno e da Carol, um tempo assim maravilhoso. E antes da celebração a gente estava tendo um papo lá, o Guilherme estava lá do grupo lá, Obra Prima, a gente estava falando um pouco sobre arte, antes da celebração. E o papel que a arte ocupa na nossa vida, né? E que às vezes a gente não entende isso. A gente não entende o papel curador da arte. E porque a gente não entende o lugar da alma. Quando o homem pecou, a alma do homem se confundiu. Porque ela perdeu o seu senso de propósito. Então, Deus disse que o dia que o homem pecasse, ele morreria. E aí o homem pensou que era morrer no físico, na carne. Mas na carne, ele já tinha morrido e ressuscitado. Porque ele dormiu, como quem morre, e quando ele acordou do sono da morte, ele tinha dado à luz uma outra pessoa. Então, para todo filho de Deus, a morte do corpo está no projeto. Porque se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Então a vida é morrer em favor do outro. É ser o alimento do outro. Então quem tem medo da morte nunca ama. E aí o diabo enfiou na nossa cabeça que a eternidade era salvar o corpo e não dar sentido a ele, colocando ele a serviço do outro. Amém? Então, o que ia morrer no homem? Ia morrer o espírito, que morreu. No dia que o homem pecou, o espírito morreu. E aí a alma perdeu a sua referência de propósito espiritual, ela perdeu sua conexão espiritual. Isso corrompeu todos os dons da alma, inclusive a arte. Que nós começamos a usar a alma para compensar as nossas perdas e não para cumprir o nosso propósito. Então a nossa arte começou a ser gradualmente levada para nos distrair e não para nos orientar. Então nós passamos a cantar nossas carências mais do que nossas convicções. Isso em Goiás, então, está alcançando assim a arte suprema. Aqui nós estamos conseguindo produzir arte assim no seu, né, da carência. Demos até um nome para isso. Qual foi o nome que a gente deu? Sofrência. É lógico. A música que embala os bordéis. Bordel é uma coisa que tem cara de casa, forma de casa, elementos de casa, mas só funciona por dinheiro. Então tem muito mais bordel na cidade do que a gente imagina, e muito menos casa do que a gente supõe. Porque tem cara de casa, forma de casa, elemento de casa, móvel de casa, atividade de casa, mas é bordel. Porque a motivação é o dinheiro, não é a relação. A motivação é a satisfação. Aí, qual é a arte dessa casa? Que no fundo é um bordel. É cantar a nossa sofrência. Sem culpa. Ninguém tem a culpa disso, nós não estamos falando isso como quem condena. Nós estamos falando isso para a gente poder resgatar a nossa arte. Porque todo filho de Deus é um artista. Nós nascemos para fazer arte. E a gente está tão corrompido que a gente até batizou isso, gente custosa. O que é uma pessoa custosa? É uma pessoa que custa muito para o bordel, porque o preço é alto e a entrega é pouca. Então ela é uma pessoa custosa. E geralmente as pessoas custosas são batizadas com o segundo adjetivo de um custoso, é que ele é o quê? Arteiro.
Esse menino, desde que ele é pequeno, ele é arteiro. Ele não é artista, ele é arteiro. Ou seja, o arteiro é a forma corrompida e custosa do cara perturbar o bordel e piorar a sofrência. Mas no fundo todos nós somos o quê? Artistas e não arteiros. A nossa alma é a alma de um artista que, percebendo o espiritual, fala para a carne qual é de fato a verdadeira natureza e o propósito dela. Mas quando essa alma perde a conexão com o espiritual, a carne fala para a alma o que lhe falta e o que ela precisa para ser feliz. E a alma começa a produzir a arte de um carente que quer ser feliz e não de uma pessoa que conhece o caminho da verdadeira alegria. Amém? Então nós estamos usando a arte para distrair e não para orientar. Então nós preferimos distrair nossos filhos com arte do que orientá-los com arte. Nossa alma não está precisando de distração. Nossa alma está precisando de orientação. E ela só vai ter orientação quando os verdadeiros filhos de Deus começarem a produzir uma arte que orienta e não uma arte que distrai. Cuidado para você não estar formando filhos que vão distrair as pessoas nas suas carências em vez de orientá-las nas suas buscas. Tem muita gente hoje querendo fazer o sucesso de quem distrai e não ser conhecido como quem orienta. Amém? Então, nosso desafio aqui é que a nossa arte nos oriente. A gente é tão cruel que a gente às vezes pega músicos na igreja para nos quê? Faz uma pesquisa com os músicos na igreja, com os artistas da igreja, vocês vão perceber o lugar inconveniente em que eles são colocados muitas vezes como se fossem músicos de bordel. Estão lá só para fazer o fundo musical enquanto todo mundo se distrai e se diverte. Até que aparece lá alguém que eles fizeram o esquenta. Aí os músicos ficam fazendo o esquenta lá para o pregador da noite. E às vezes eles ficam num papel difícil, porque eles estão lá com toda a sinceridade. Eles é que juntam o povo e depois o pregador vem e desfaz tudo aquilo que vocês fizeram. E você ainda é obrigado para ficar lá, para cantar uma música final, para ver se dá um acabamento naquilo tudo. Você sabe o que eu estou falando. Mas não tem salvação para aquilo não, rapaz. Aquilo era melhor tacar fogo. Entendeu? Ou se cantar uma música fúnebre. Toca um requiem aí, uma música. Então tinha culto que tinha que terminar assim. O pregador, agora que ele terminava, fazia o apelo, o músico entrava. Tchan, 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 tchan. Uma hora você tem essa ousadia, a hora que terminar, que o cara fala assim, tá bom? Pode? Você está autorizado. Às vezes é aqui que você vai começar hoje. A gente quer orar e nós vamos continuar nesse clima de arte, a arte das crianças. Como a gente reprime, não é? Criança não pode fazer barulho, não pode movimentar. Meu Deus, que coisa artificial que nós estamos criando para a nossa vida. Parece que a gente não consegue aprender com o som produzido pelos pequenos artistas. Deixa os meninos fazer arte, gente. Se a gente não conseguir aprender virtude com o som das crianças à nossa volta, onde é que nós vamos aprender? Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu queria pedir que a gente cantasse uma música agora que, quando a gente cantou no nosso primeiro encontro aqui, ela me arremeteu a um lugar assim, onde a arte realmente nos redimiu. Foi lá no Reino Unido. A gente foi morar num lugar que é um jardim, mas dado aos desafios que a gente enfrentava lá no começo da nossa vida lá, aquilo parecia um deserto. Parecia que eu tinha levado a minha família para um matadouro. Foi brabeza.
Pensa um trem que foi brabeza. A mulher... Gente, a Lana é muito mais valente que vocês acham. Pensa uma mulher de fé. Lá foi luta. Do começo ao fim. E a arte lá nos ajudou. Porque era uma arte de guerra, de enfrentamento. Então lá, as batalhas são enfrentadas com arte. A música vai para a guerra. Tanto é que a música sempre esteve presente na guerra. Porque a música dá ritmo, dá harmonia. A música harmoniza os diferentes, ritmiza os descompassados. Então por isso que era importante ter música na guerra, porque aí todo mundo entrava no compasso. Deus venceu batalha só com música. Não é? Porque a arte ajuda a gente a harmonizar, a ritmizar, né? A regular. Então, em nome de Cristo Jesus, a gente está falando de todas as formas de arte. Nós somos artistas. Deus criou todas as coisas fazendo arte, declamando. Crie, por isso falei. Então o princípio da fé é fazer arte. É declamar, é declarar, é falar, é pronunciar. Se você pedir para um judeu tradicional desenhar Deus, ele vai desenhar uma boca. Uma boca que fala. Porque Deus criou todas as coisas fazendo arte. Modelando, esculpindo, falando, declarando, cantando, todas as formas de arte. Ele pintou, ele desenhou, ele modelou. Nós fomos feitos a partir de uma manipulação de Deus do barro. Depois ele soprou para a gente poder falar como ele fala. Glória a Deus. Falar nisso, eu quero te dar um testemunho, viu, Fábio? O Paulo Neto, semana passada, chegou lá em casa assim, arrebatado com o testemunho que ele ouviu de você lá no velório do Djalma. Eu queria te dar esse testemunho e não vou ficar constrangido de te dar esse testemunho aqui em público, mesmo que você fique um pouco envergonhado, que eu te conheço, mas é para você entender que tinha alguém ali de outra geração que pode bem ser seu filho, vendo como é que as coisas podem ser feitas com honra e dignidade e sem medo de tocar em assuntos delicados de maneira digna e honrada. Você fez arte. Amém? Você foi um artista lá e eu recebi esse testemunho em casa, queria honrar você. Glória a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus, não há lugar. Não há lugar. O que está faltando é sensibilidade. Sensibilidade da alma. Ontem eu posso contar também, a gente viveu um negócio muito interessante. Muito forte, porque as pessoas hoje, a gente é tão religioso que a gente separa. E aí a gente não consegue ser espiritual nos lugares onde a gente mais tem que ser espiritual, porque é religioso. Ontem eu queria introduzir o meu genro nos mistérios da culinária mineira e goiana. Ele vem de um lugar muito bom, é difícil bater a culinária lá de Santa Catarina, Florianópolis. Rei da lagosta, do camarão. Eu queria apresentar para ele o disco. O que eu disse que é uma tradição mineira, lá em Minas chama maia. Você sabe por que o disco chama maia em Minas e disco em Goiás? Não. Você não sabe, talvez você ia morrer sem saber. É porque maia é uma referência àquele disquinho da bocha. Por isso que é disco e maia, que é um dos esportes preferidos de Santa Catarina. Então eu queria apresentar a partir do disco de Santa Catarina um disco maia. Ia ser o primeiro disco que ele ia comer. Fantástico. Aí a gente foi lá no restaurante Aquários, sábado, meio-dia. Quem conhece sabe. Transferiram a brinquedoteca para o andar de cima. Meninos subindo um no outro. Nós sentamos naquele ambiente espiritual. Pá! De cara, uma travessinha, torresmo de pururuca. Meu Deus do céu, Zé. Aí estava lá na mesa, aquele discão lá, um discão com disquinhos. E ele estava para entrar nesse mistério, a banda começou. Pá! E o bandão. Gente, não tinha lugar mais espiritual que aquele. O trem estava bonito.
as famílias. Não é? Um lugar onde você não quer ter 2 pulmões nem 2 rins, você quer ter 2 estômagos. Não é? Ainda mais agora que eu tenho só 30% de um. Você pensa, o tanto que eu estava espiritual. E quem estava na mesa? O meu neto Pedro. E qual é a música predileta do Pedro? Você pode ficar o dia inteiro aqui que você não vai adivinhar. Anunciação do Alceu Valença. E a hora que entra, tu vens, aí ele vai no arrebatamento. E como eu e o Renan estavam conversando de visão, sensibilidade, espiritualidade, revelação, postura espiritual, eu chamei o garçom, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Chamei o garçom e falei assim, me arruma uma caneta. Aí ele me arrumou uma caneta, eu rasguei um pedaço do guardanapo e escrevi Anunciação Alceu Valença. Quando eu terminei Valença, a banda deu um acorde e começou a cantar Anunciação do Alceu Valença. Eu chamei o garçom, falei assim, eu tinha escrito aqui, mas não vai precisar levar para a banda. Ele olhou o papel escrito e falou assim, pedir música por telepatia nesse restaurante eu nunca tinha visto. Mas aquele papel escrito não era para a banda. Aquele papel escrito não era para resolver a música do Pedro. Isso quem estava resolvendo era o Espírito Santo, o que é o ambiente espiritual. Aquele papel escrito era para terminar a minha conversa com o Renan. E para selar entre nós dois um pacto de sensibilidade. De nós como família, como povo, como irmãos, entender que não há um lugar. Que todo lugar é lugar. E que toda hora é hora para Deus revelar em nós e através de nós a sua vontade. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Todo lugar é lugar para a gente fazer o quê? Arte. Falar daquilo que a gente crê. Vocês estavam juntos lá no velório. A banda que eu conversei ontem à noite e você. Era aquele pessoal lá do Obra-Prima que estava lá tocando. E agora a gente vai tocar uma música aqui. Você conseguiu achar a letra aí? Então, se você quiser ficar em pé, bater o pé, que a música pede. É uma música bem céltica. Vai começar com o violino. E você vê o tanto que é legal. Eu desapontei ele hoje na primeira reunião, porque o primeiro instrumento que o Paulo Neto aprendeu foi violino, a Sara também. Porque lá na Escócia, o violino é considerado um instrumento que qualquer um pode tocar. Porque é um instrumento de festa. Lá eles acreditam que se você esfregar o violino, o que sair dele é arte. O resto é talento. Então aqui nós temos um cara que é talentoso. É só fazer com ritmo. Faz o teste. Faz com ritmo agora. Faz com ritmo. Tchan, 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 faz. Não, faz questão. Faz questão. É porque senão as pessoas ficam constrangidas. Eles fazem uma festa que isso aqui, um menino lá, tchan, 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 e o povo. Entendeu? Se tiver um tambor e uma rabeca, a festa está garantida. E é assim que a gente vai começar a nossa celebração, na certeza de que esse momento é um momento para a gente entrar na dimensão daquilo que é a vontade do Pai para a nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, me encharque o coração
gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus me envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão, que Deus me envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Aleluia! Graças a Deus. Pode sentar. E eu queria chamar aqui o bispo de Floripa, o Renan, vai estar aqui com a gente. E ele está aqui com a família toda. Lidinha, fica de pé aí com o glorioso Pedro. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem cá, Pedrão. E vocês estão diante do campeão brasileiro de jiu-jitsu. E é o Pedro. Vai ser assessorado ali pelo Thales. Já estamos nomeando o Thales, o técnico, o orientador da carreira do Pedro. Viu? Muito bom, benção. Bom dia, família. Graças e paz. Privilégio. Gente, ó, antes da gente começar a compartilhar aqui, eu queria só pedir um slide aqui do nosso retiro de casais, encontro de casais, vai acontecer em Brasília, nos dias 11 a 10, né? Começa, na verdade, no dia 10 e vai até o dia 12. Então, de 10 a 12 de março está chegando aí, o valor é bem acessível. Se você não sabia que Brasília é um endereço romântico, espiritual, fantástico, você vai aprender agora. Os retiros que a gente tem feito lá têm surpreendido todo mundo. Muito bom, bênção, recomendo assim, total, quem já foi aqui, participou, sabe o que eu estou falando, temos aqui várias testemunhas, a Débora e o Branquinho estão encarregados disso, a Maísa e o Moreno estão lá também, para mais informações, ficam de pé aí, o Moreno e a Maísa lá, estão garradinhos lá no empenho desse retiro, a Débora e o Branquinho também, faça já a sua inscrição, porque são poucas vagas, tá bom? Hã? Só 12 vagas, né? Então tá. Outra coisa que eu queria falar bem rápido, até para poder encorajar o Renan aqui, todo mundo. Quando Deus coloca algo no nosso coração, nem sempre isso no início é bem entendido. E até que a coisa vai acontecendo, porque Deus quer que a gente ultrapasse um limite para ocupar uma terra nova. E a terra nova nem sempre ela é hospitaleira. Às vezes a terra que Deus nos deu como promessa, no nosso primeiro olhar, ela é hostil. E eu não gosto do que eu estou vendo, porque eu vejo mais dificuldades, às vezes, do que benefício. Aí eu tenho certa dificuldade de acessar o novo de Deus. Eu queria pedir que o Daniel colocasse aqui um slide, depois outro. O Paulo Neto, nesse momento agora, ele é parte do nosso conselho aqui
do Alfa. E ele está nesse momento agora lá em Nova York participando do maior evento de varejo do mundo. É um evento gigante na área de varejo. E ele fez questão de mandar uma mensagem para o nosso conselho, como palavra de encorajamento. Chegou agora de manhã, ele mandou uma foto lá do evento de abertura. Então, é o outro anterior, o outro slide que eu te mandei. Tem 2 slides aí, você põe o outro também. E aí ele colocou aqui o slide de abertura. Não dá para pôr, não? Não, é o outro, esse aí já é o segundo. Esse é o primeiro. E aí ele colocou aqui para o conselho. Palestra de abertura da feira lá de Nova York, e olha o formato que escolheram para fazer. Uma conversa partilhando experiência. Um pequeno detalhe. Quem está nessa palestra aí de abertura é o presidente do Walmart, conversando com o dono lá do Boston Celtic. E isso é uma opção intencional. Uma mesa de conversa. E não uma palestra a partir de um púlpito, de uma tribuna. Depois, a segunda palestra já foi com aquelas 2 mulheres lá. Segunda palestra do dia, com a CEO do Saks e da Avenue. Seguindo o mesmo formato. Essa é a tendência para a transmissão de conteúdo, porque quebra a distância entre um detentor de conteúdo e uma plateia e cria uma aproximação que inclui e engaja mais o ouvinte. Nós estamos trabalhando nisso tem 4 anos ou mais. A gente começou de acordo com aquilo que o Espírito de Deus orientou a nossa vida, sabendo que isso ia ser um grande desafio para a congregação aqui, e a gente teve a ousadia de colocar isso como uma forma de ensinar, de compartilhar o que a gente tem para repartir, para que isso abra na mente de todos e no coração de todos o entendimento de que é possível que todos compartilhem e não que a gente esteja aqui sempre na dependência da expertise de um indivíduo ou de uma individualidade ou de uma capacidade, uma competência. Amém? Agora, isso é um grande desafio, porque muita gente, às vezes, as pessoas rejeitam isso, porque falam, não, mas eu prefiro... Eu sei, a gente entende isso, e continuamos a oferecer e a trabalhar outras formas. Mas é um grande desafio também a gente pisar um terreno. Então, a gente, graças a Deus, assumiu esse protagonismo muito antes ainda da própria pandemia. E não foi um acidente de percurso, não foi por uma necessidade. Foi por uma orientação e uma direção de Deus. A gente poderia até se vangloriar de dizer que nós estamos agora sendo imitados pelas principais lideranças do mundo, mas não é o caso. Só que muitas vezes a igreja que tem o protagonismo, ela acaba depois entrando atrasada naquilo que ela deveria protagonizar. E nós não queremos ter esse receio. Deus requer de nós que para ocupar a terra que Ele nos deu por herança, nós temos que ter o quê? Ousadia. E ousadia é vencer os nossos próprios medos e a nossa própria comodidade. Por isso é uma alegria, a gente não combinou nada, a gente está aqui para entregar o nosso coração. É um grande desafio isso. Mas a ideia é que a gente possa entregar o nosso coração. E para entregar o nosso coração, você tem que estar no limite da sua segurança pessoal. E aí você entrega, porque agora eu e o Renan estamos aqui absolutamente dependentes de quem? Do Espírito Santo. E seguros da nossa relação, daquilo que a nossa relação representa para a vida da congregação. Amém, meu irmão? Amém. Fica à vontade. Eu acho que não tem nada que desafia mais a gente, né, Paulo? E é aí que a gente encontra a liberdade no Espírito mesmo. Para isso que a gente quer atravessar juntos aqui nessa manhã. Todos juntos aqui, né? Estamos sendo conduzidos a essa travessia. E é isso, me chamo Renan, a Valentina não está aqui, está lá em cima, né, Lídia? Pode tirar o slide, senão que as moças vão ficar cansadas lá. Sou pai da Valentina, do Pedro. Valentina está com 4 anos, o Pedro vai fazer 2 agora. Eu sou o único genro que deu 2 netos para o Paulo Júnior, então estou lá na frente, né, Paulo? Tem que deixar isso claro, né? Valeu a pena demais, eu acho que para ele, né? Com certeza. E a gente está lá... lá... olhar para esses meninos que me consola. Rapaz, o cara arrastou a mulher, como diz a Isabel. Esse cara chegou aqui como quem não quer nada e levou a Lídia para R$3.000 de distância.
Aí de volta dá uns 2, quase. Dependendo, se comprar em cima da hora é caro mesmo. E a gente está lá em Florianópolis com a Sal da Terra casinha, que começou numa casinha, e aí a gente conheceu aqui o Sal da Terra no Centro-Oeste. Fez 10 anos agora que a gente conheceu a família aqui, e lá nós fomos desafiados, sentimos que Deus estava nos chamando para realmente assim entregar tudo que Ele tinha colocado na nossa vida e formar uma família onde não houvesse limites para aquilo que seria a nossa entrega, né? E desde então a gente tem caminhado nesse sentido, feito esse fluxo, né? Aqui com Goiânia e outras regiões, e eu estou nessa palavra que o Paulo disse, né? Como um espia, a gente veio olhar a terra aqui, a gente vê a minha terra, a nossa terra de fora, chamando amigos aqui para a gente enfrentar os inimigos que nós temos lá, porque nós estamos ocupando uma terra tão desafiadora quanto a terra de vocês aqui, né? Onde o estado espiritual ele tem se tornado assim difícil, né? Da gente conseguir comungar e revelar esse Espírito de Cristo. E nesse sentido, assim, Deus tem chamado a nossa casa, a minha casa, em realmente avaliar o nosso coração nesse momento, porque a gente vem caminhando, a gente desfruta de tanta coisa, dá fruto, todos nós aqui cremos em Jesus, confessamos a Cristo, e aí Deus nos chama para uma comunhão do Espírito muito mais profunda. Ele nos chama para uma glória muito mais profunda. E talvez no caminho a gente às vezes vai abafando aquilo que é esse chamado na nossa vida. A gente vai se deixando levar pelas preocupações da vida, a gente vai amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus, a gente vai amando mais aquilo que a nossa individualidade pode produzir. E é muito forte isso, assim, o tanto que nós precisamos cair na terra e morrer, como o Paulo abriu aqui, o grão de trigo caindo na terra, ele precisa morrer, porque senão ele fica só. Essa casca ela precisa ser quebrada várias vezes. A gente precisa andar, né, negando a nós mesmos, carregando a cruz, como nós vemos o resumo, né, de Jesus nos chamando para nos esvaziarmos, né, da nossa individualidade. E nesse sentido eu tenho uma palavrinha aqui, Paulo, para a gente compartilhar. Não combinei nada, não sabia se era para dar um testemunho, para falar uma palavra, enfim, é tudo, né? E aí eu estava aqui ontem... É tricurso, é entrada, prato principal e sobremesa, é tudo. Lá em Lucas 12, no versículo de número 16, número 13, na verdade, Lucas 12, 13, Jesus fala da parábola do rico tolo. E essa palavra falou muito comigo. Ontem à noite eu abri ela, hoje de manhã o Paulo veio e me falou, vamos lá com a gente, vamos compartilhar. E aí essa palavra estava no meu coração. Eu creio assim que ela faz muito sentido para esses dias. E aí diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga que reparta comigo a sua herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então ele lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Então essa palavra assim veio rasgando em mim, e nessa reflexão de ver que estado está o meu coração, o nosso coração, porque a gente é muito bom em identificar, né, diagnosticar o que está de errado nos outros, a gente é muito bom assim de dizer que o país realmente se tornou esse caos que está, e a gente parece que está isento disso. E aí,
nesse sentido, eu vim meditando assim, essa avareza, essa ganância, essa vontade de ter, de conquistar, de se resolver, é muito forte no nosso coração. Essa vontade de trabalhar, mas como quem acumula, como quem quer reter, como foi dito aqui, como quem quer drenar, como quem quer extrair, como quem quer usar as pessoas para ter o amém, mas para conquistar aquilo que o seu eu tanto quer. Essa avareza de quem já tem dons, tem recursos, tem as condições, olha para isso e acha que é dono disso e quer ampliar isso para que isso continue servindo só a si. E isso é muito forte no coração do homem. Isso é muito forte no nosso coração. Então, nesse sentido, assim, eu fui vendo, meu Deus, que glória que nós estamos vivendo. Que glória é essa que a gente tem depositado no nosso coração? Que riqueza é essa que nós chamamos, dizemos que temos? O que define a riqueza no nosso coração? Aí eu queria só abrir também rapidamente aqui em João 12, versículo 42, 43, Jesus disse assim: muitos creram na palavra, muitos creram que Jesus era o Filho de Deus enviado, mas por causa dos fariseus, naquele contexto, não confessaram para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então tem muita coisa que está em jogo na nossa vida, tem muitas decisões que nós temos que tomar, né, Paulo? Tem muitas coisas que nós temos que nos consagrar e dedicar ao Senhor, os nossos trabalhos, os nossos dons, nossas casas, e por causa de algumas coisas, de alguns sistemas que nós estamos inseridos, por causa de algumas expectativas ou de algumas reputações que nós podemos ter, nós estamos deixando de confessar, nós estamos abafando isso, né? E deixando com que essa glória dos homens fale mais alto. E aí Jesus fala de novo sobre a glória que às vezes a gente pode estar buscando errado. Lá em João 5, 44, ele fala assim, olha, como vocês vão poder crer? Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscai a glória de Deus? Como que vai crer? Como que nós vamos crer se o nosso coração está buscando essa glória passageira, transitória, essa glória da imagem, da reputação, sabe, de querer usar as pessoas para nos sentir abençoados? Então, é nesse sentido que eu queria trazer, Paulo, para a gente bater uma bola nesse sentido, porque eu creio assim que há uma loucura aí na nossa vida. Jesus chama isso de loucura. Há uma loucura a gente depositar a nossa vida nisso aqui, em buscar algo que a gente ainda não tem, em buscar dos outros um reconhecimento que a gente acha que ainda não tem. Volta e meia eu caio nesse lugar. Eu vou sair do espírito e volto para a carne, como todos nós aqui. Essa luta é constante. Volta e meia eu começo a orar e buscar um reconhecimento e uma glória, como se eu já não tivesse recebido todas as condições, como se a palavra de Deus já não tivesse sido liberada sobre cada um de nós, para que a gente pudesse dar fruto, e não para que a gente pudesse comer fruto, não é? Não para que a gente pudesse sentar para ainda receber algo, mas entrar naquilo que é a nossa vida, a nossa rotina, como que tem algo para entregar. E aí eu concluo dizendo isso, assim, que lá atrás, quando a gente começou a casinha, eu amava muito Jesus, mas eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia Cristo. Eu amava Jesus e entendia a obra de Deus, da Trindade, no Pai e no Filho. Mas no Espírito Santo eu tinha dificuldade de reconhecer Cristo nas pessoas. Eu não via a glória de Deus no corpo de Cristo. Eu via a glória de Deus, eu e Jesus, como Pedro. Por Jesus eu estou disposto a dar vida. Mas pelos meus irmãos aqui, se depender, se esticar muito, eu fico com Jesus. Vocês, cada um fica com o seu Jesus. E teve um belo dia que Deus falou ao nosso coração. Ele falou: Renan, abre a porta da sua casa, abre a porta lá do teu espaço de receber as pessoas, chama os teus amigos e compartilha, vivencia um encontro com eles, compartilha dessa mesa com eles. E pela primeira vez, eu vi uma glória que eu nunca tinha experimentado. Eu vi a glória passando pelos meus irmãos. Eu conheci a Cristo, a face de Cristo, na comunhão. Eu conheci mais de mim naquele momento. Eu me percebi parte de um corpo. Eu me senti pertencente a algo que vai muito além do meu desejo, da minha devoção isolada, da minha vontade, sabe, de querer ser visto. E aí, a partir de então, quando a gente começou esse processo lá, e os irmãos, todo mundo foi entendendo esse chamado da gente se abrir, se entregar, e viver uma glória que não se resume à nossa vida pessoal,
ali a nossa dedicação em se resolver, mas apostar tudo na família, no plano da família. Apostar o nosso plano de saúde ser transferido para o plano da família, como o Paulo sempre gosta de nos lembrar. Então é nesse sentido assim, ó, onde que está o nosso coração, sabe? Até onde a gente quer ir com Cristo, porque talvez nós tenhamos deixado Cristo nesse lugar e falado, olha, a semente que caiu entre os espinhos, ela foi abafada porque a fascinação pelas riquezas e as preocupações dessa vida abafaram aquilo que era a manifestação da glória de Deus na nossa vida. E eu não quero estar nesse lugar, eu sei que você também não quer estar nesse lugar, e se por algum acaso nós às vezes caímos nesse lugar, porque nós temos uma aliança inquebrável e absoluta, a gente é tirado desse lugar pelos irmãos. Então volta e meia, alguém tem que ir lá bater na minha porta, bater na porta do meu casamento, entrar na minha vida, e não pode haver limites para a gente poder ser liberto, sabe, de cair nesse lugar e às vezes permanecer nele. Então nessa manhã é esse o testemunho, assim, Paulo, de encorajamento mesmo, porque isso aqui é glória, a gente está vivendo uma glória muito além às vezes do que a gente consegue enxergar, mas quando a gente se decide entrar nisso, é Deus que nos leva a caminhos mais altos, a pensamentos mais altos, a nosso próprio respeito, a respeito das pessoas, a respeito da vida. E eu não quero ficar com os meus pensamentos, gente. Porque se eu me inclinar dos meus pensamentos, os meus ideais, se eu apresentar para o corpo, para as pessoas, algo que não nasceu na minha relação com elas, e no amor, no respeito que eu tenho por elas, eu tenho certeza que eu vou me preservar e vou me poupar daquilo que é a travessia que a gente está falando aqui, que Deus nos chama para atravessar. Amém? Eu faço questão de fazer um apelo aqui para você. A partir de hoje à noite, vai estar postado lá no YouTube, no nosso canal lá, Sal na Rede, as 2 reuniões. Você não pode participar desse encontro aqui sem ir lá depois e ver o que foi compartilhado aqui no nosso primeiro encontro. Você não pode. Porque senão você vai se beneficiar de um resultado sem entender o processo. E o que transforma a gente é viver o processo e não desfrutar o resultado. Então você tem que ir lá e ver o que foi compartilhado nessa mesa aqui, com o Cláudio sentado aqui, eu sentado aqui, e o Renan não estava aqui. Esse é o detalhe mais importante. O Renan chegou aqui no final da reunião, ele não acompanhou a reflexão do Cláudio, ele não acompanhou a leitura, e eu já vou te adiantar, o Cláudio fez a leitura em Mateus no capítulo 6. Sermão do Monte, em que Jesus diz assim, quando você der uma oferta, que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda fez, ou vice-versa. Quando você orar, querendo ser reconhecido pelas suas orações, então o reconhecimento das suas orações já é a sua paga. Então tudo que você fizer querendo ser reconhecido, você já teve a sua paga. Se você der uma oferta querendo ser reconhecido pela oferta, você já foi recompensado. Se você for um rezador que quer ser reconhecido na sua capacidade de reza, você já recebeu a sua recompensa. E se você fizer um jejum, ficar com a cabecinha assim, o que você está fazendo, irmão? Estou jejuando, estou numa campanha, estou na luta. Então, você já recebeu a sua recompensa. As pessoas vão ajoelhar no seu pé, vão fazer uma estalta sua. Às vezes você vira até um santo póstumo. Já teve. Já teve. Porque Deus não precisa da nossa reza, Deus não é o recompensador dos nossos esforços. Ele não é devedor de coisa alguma. Deus não é devedor de coisa alguma. Porque Deus não quer nem para si o reconhecimento. Deus quer o conhecimento. Então o que Jesus está dizendo lá, e está repetindo aqui, que o grande patrimônio de um filho é conhecer o coração do pai e não desfrutar do seu patrimônio. Então, se você está deixando para a vida das pessoas um patrimônio
e não um coração, você está fracassando no seu propósito. Se você está deixando para as próximas gerações um patrimônio e não um coração, você está fracassando no seu propósito de ser filho de Deus. Porque o patrimônio de Deus são os corações. Esse é o legado. Por isso ele diz: filho, me dá o seu coração, como eu estou te dando o meu coração. Se o nosso patrimônio não traduz o nosso coração, ele traduz o inferno. Ele foi um patrimônio construído sob a orientação de Satanás e não do Espírito Santo. Ele foi um patrimônio construído numa plataforma cultica. Porque quem prometeu patrimônio à base de culto e reconhecimento foi Satanás e não Cristo. Então nós estamos formando um povo emergente. Tanto é que nós estamos ensinando nossos filhos a se qualificar para subir na vida. Eu vou te falar uma coisa. Quem quis subir na vida foi Lúcifer. E porque Lúcifer quis subir na vida, ele virou Satanás. Então o desejo de subir na vida forma demônios. Porque quem ensina a subir na vida é um demônio. Porque em nós tem que haver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo do alto, ele desceu. Então todo filho de Deus quer descer na vida. Todo filho do diabo quer subir na vida. Porque todo filho de Deus foi gerado do alto, como quem vai descer. Todo filho do diabo foi gerado no abismo, como quem quer subir. Então todo filho do diabo é formador de lago. E o lago já não existe na eternidade. O que existe na eternidade é rio. E todo rio é rio porque desce. Então o que sobe é lago, já não existe. Só tem um lago na eternidade. O lago de fogo e enxofre. Porque o capeta é morador de lago. Mas Deus é formador de rio. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então por isso que Deus te prometeu um descendente e não um subinte. Aí você fala: estou cansado de carregar vocês nas minhas costas. Logo, você formou um subinte. Se você tivesse gerado um descendente, você estava aliviado. Você que ensinou esses meninos a subir na cacunda de alguém. Porque se ele tivesse sido formado para ser um descendente, estava tudo certo, você só gerava rio. Amém? Então, quando Jesus fala de um novo nascimento, como está dito, é nascer do alto. Ou seja, nascer da revelação de quem vem do alto e tem algo para oferecer. Então é o que Jesus está dizendo assim, ó. Ai daquele que ajunta para si tesouros na terra, mas não é rico com Deus. Então o grande segredo, Renan, é que todo filho e filha de Deus, dentro do que você está compartilhando, conhece aquilo que o Pai já deu. E nós somos legítimos administradores do que Deus já deu. Então nós não somos adquirentes do que Deus pode dar. Nós somos fiéis administradores do que Deus já deu. Então, quando ele está falando aquele que administra bem os seus recursos, guarda tesouros no céu, não é guardar no sentido de ajuntar. É guardar no sentido de dar o seu propósito verdadeiro. Então, eu sou um guardador dos tesouros do céu.
porque eu sei qual é o verdadeiro destino deles. E o meu galardão vai ser voltar para casa e chegar lá e encontrar o meu depósito vazio. E o meu pai alegre, fala: entra, filho meu. Vamos lá no seu depósito para você ver que está tudo o quê? Vazio. Porque você foi um fiel guardador daquilo que eu te entreguei. Porque toda vez que eu tento proteger o que Deus colocou na minha mão, eu mato a sua essência. Porque eu transformo aquilo que seria uma semente em grão. E qual é a diferença entre uma semente e um grão? É a forma? Não. É o tamanho? Não. Você nunca vai saber o que é uma semente e um grão até que você coloca ele na terra. O grão vira comida de verme, como muita gente. E a semente ressuscita. Ela está no seu potencial máximo de gerar vida. Então tem muita gente que vai virar comida de passarinho. Vai servir para alimentar verme. Porque ele é um ajuntador de quê? De grãos. Ele nunca foi um guardador de virtude. Ele transformou tudo que Deus tinha colocado na mão dele para ser semente, em quê? Em grão. Ele vai morrer debaixo do peso desses grãos. Porque todo mundo que faz isso se torna devedor de alguma coisa. E todo mundo que se aproxima dele vem para receber uma dívida. Tanto é que tem muita gente que, enquanto ele está sendo comido pelos vermes, os filhos estão comendo uns aos outros, tentando saber de quem é o direito do patrimônio. E para desgraçar tudo, ainda vão lá para Jesus, ver se Jesus fala quem merece ficar com a herança. Aí é que lascou. Porque era melhor eu ter perguntado isso para o capeta, que o capeta respondia. E se tiver uma resposta de quem merece, é o capeta que está respondendo e não Jesus. Porque Jesus nunca vai responder quem merece. Então não ensine seus filhos a achar que Jesus no futuro vai garantir o merecedor de uma herança de grãos. Só o capeta resolve essa bronca. Ensinando um a matar o outro. Só o capeta resolve uma bronca de quem disputa uma herança de grãos. Porque se você chegar para Jesus, ele vai falar assim: quem me fez juiz das questões de vocês? Rapaz, olha a palavra que Jesus está trazendo para nós aqui, Renan. Sendo que hoje todo religioso acha que Jesus é o quê? Fala para mim, mano, vamos ser honestos, vamos aqui olhar no espelho. Todo mundo hoje acha que Jesus é juiz de quê? De mérito. Nossa nação está mergulhando o pior momento da sua história, porque mão direita e mão esquerda acharam que Jesus ia fazer juiz de mérito, e ele não é juiz de questões humanas. Ele é orientador de virtude divina. Quem me colocou para dizer para vocês quem merece mais e a quem pertence o patrimônio? Eu não vim para ser juiz das suas querelas. Eu vim para ser inspiração da sua vida. E a inspiração que se dá pelo sacrifício e não pelo direito. É isso. E eu não posso perder a oportunidade de dar um testemunho que não fica bem para o Renan dar. E aí eu tenho que estar no lugar dele, porque é melhor outra pessoa falar da gente aquilo que a gente mesmo não pode falar. Porque quando começou o desafio da congregação lá em Floripa, o Renan está entregando uma coisa aqui que vocês não têm noção do que isso custa como travessia de vida. E aí eu posso dar o testemunho como alguém que é uma testemunha presente.
presente. Porque como o pão da mesa dele lá. O Renan vem de uma família muito bem sucedida financeiramente. É um príncipe na cidade. E não pelo aspecto financeiro, mas pela história construída lá. O Renan e a Lídia moram hoje naquilo que é sonho de consumo de muito jovem, de muitas pessoas, em termos de qualidade de vida. É mais ou menos como morar aqui na região do Alphaville aqui. Com a praia de Jurerê na porta. Aí você já viu. É um upgrade. Então eles moram lá na região de Jurerê, mas não é Jurerê, eles ainda moram na região de Jurerê International. Entendeu? Aí, entendeu? É porque senão as pessoas não entendem. E aí Deus faz uma obra revolucionária na vida desses jovens. Uma revolução espiritual. E eles querem fazer diferença na sua geração. Mas qual era a ideia básica, elementar? Vamos montar uma igreja. E vamos abençoar a nossa geração, o povo aqui em volta com a igreja. Mas só que a ideia dele de igreja é o seguinte: a gente monta a igreja, trabalha suado para pagar a conta e a gente contrata um especialista para vir fazer a coisa funcionar. No caso, um dos candidatos a ser esse especialista era eu. E ele nem sabia que eu ia ser o sogro dele. E aí, enquanto eles estavam lá negociando, eu sentei com eles e falei assim: ó, se vocês estão pensando que eu vou vir para cá prestar esse serviço, eu não sou candidato. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em serviço contratado. Eu acredito em trabalho feito. Então, se a minha vida pudesse ser inspiração na vida de vocês, por trabalho que vocês têm para fazer, nós estamos juntos. Mas se a minha vida for uma contratação para substituir o trabalho de vocês, eu não sou quenga. E nem nós vamos abrir aqui em Floripa um prostíbulo. Vamos trabalhar? E aí foi uma luta. Porque hoje a congregação lá está consolidada, é uma bênção para a cidade, fala com a cidade, é uma congregação simples. Desafio você a agendar uma visita à congregação, filha dessa congregação, que funciona lá em Florianópolis. Muita gente já foi lá, visitou. O Cláudio acabou de chegar agora de lá, da casa do João. E um conselho de jovens, todos no conselho, lá são 4, 5 conselheiros, todos na faixa etária de 30 e poucos anos. Nós não temos um conselheiro lá com mais de 40. Todos casados, todos com crianças pequenas, todos com vida profissional. Todos com vocação integral, nenhum de dedicação exclusiva. Todos de vocação integral, estão 100% compromissados com a vocação deles de liderar uma comunidade, nenhum de dedicação exclusiva. Todos têm uma agenda pesada. Nenhum deles está protegido por Jesus. O Renan agora mesmo e a Lídia estão vivendo um desafio na área da saúde com o Pedro. Um prognóstico que pode ser simples ou que pode ser muito grave para o resto da vida. O filho do Ivan estava na UTI ontem. Está hoje na UTI. Luta. Vida real. 0 requisição de mérito. Nenhum deles pôde chegar diante de Jesus e falar: o que está acontecendo? Nós estamos aqui trabalhando para o senhor e o senhor está de sacanagem com a gente? Não, amados. Nada disso. Não é requisição de patrimônio, é compromisso com a verdade. É a vida como ela tem que ser vivida. Onde não há separação. Onde você pede música por telepatia. E se não funcionar assim, então não funciona de jeito nenhum.
Ou nós estamos nisso com Deus e Deus está nisso com a gente, ou então nós não estamos entendendo o que Ele nos entregou. Então Deus te promete um tesouro no céu, porque é a consciência do que Ele já te deu. Esse é o tesouro. É a consciência do que Ele já te deu, para que você possa ser um gestor livre disso, e não um escravo de quem ainda quer subir na vida. Você está sendo traído. Você está sendo traído se você acha que vai subir. Quem prometeu isso foi o diabo lá no Jardim do Éden. O homem tinha tudo. O homem tinha tudo. E o diabo fez ele se sentir como se ele não tivesse nada, tendo tudo. Gerou no coração do homem a mais absoluta de todas as carências. E o homem morava num jardim plantado por Deus e não por um arquiteto qualquer. Uma casa construída pelas mãos divinas. Um jardim cuidado por anjos celestiais. E não por um jardineiro com currículo. E nem isso foi suficiente para aplacar a carência gerada por um demônio que diz para você, você não tem ainda o que você precisa ter. Corre atrás. Que corre atrás, irmão? Submeta-se à vontade do Senhor e as bênçãos correrão atrás de você. Elas virão atrás de você. Elas terão você como destino. E esses jovens hoje lá estão transformando uma cidade. Plantaram um jardim. E com muita luta, muito desafio. Eu tenho que honrar a vida deles. Porque eles creram na palavra que saiu daqui. Agora, sabe o que eles estão fazendo vindo aqui? Nos lembrar dessa palavra. Eles vão achar que nós mentimos para eles. Amém, irmãos? Eles têm que encontrar aqui entre nós aquilo que nós dizemos para eles que era verdade, e eles creram e estão fazendo isso funcionar. Antes que a nossa colheita seja tão grande que a gente caia na tentação de querer proteger. Porque é isso que acontece. Nós plantamos e colhemos. Agora, cuidado, porque entre a colheita e o propósito dela, a gente pode se tornar o quê? Protetor do resultado. E a gente administrar mal nossa riqueza. Foi aquilo que Deus gerou aqui entre nós. E a fé que Ele colocou no coração dos jovens, das pessoas aqui, que inspirou a vida deles. Agora eles estão vindo aqui para nos lembrar que você não é pai de emergente. Você não está formando seus filhos para subir na vida. Você está preparando eles para conseguir descer. Fica firme, porque a descida é grande. E se você se recusar a descer, Deus te empurra. Você desce que nem que for capotando. Glória a Deus, irmão. Mas nós vamos encontrar o propósito de Deus lá na parte mais baixa da terra. Amém, meu irmão? Amém, Paulo. Então seja forte. Amém. Porque você já andou tomando umas capotadas aí, que eu sei. Essas lutas com filho, com casa, com tudo. Tem hora que você fala assim, gente, parece que Deus está me passando uma rasteira e não me colocando em pé. É isso mesmo. Preocupa não, é isso mesmo. Tem hora que Deus, para colocar a gente em pé, primeiro precisa nos dar uma rasteira. Porque a gente estava em si mesmado, achando que Ele seria juiz do nosso mérito. Que nós poderíamos apresentar as questões que nós temos com os irmãos para Ele, e Ele não ia nos proteger de um irmão ruim. Deus não vai te proteger de um irmão ruim. Deus vai oferecer um irmão bom para ele. Porque você não está precisando de ser protegido de um irmão ruim. Ele está precisando encontrar um irmão bom. Que faça o bem. Que não tenha medo de descer. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, em nome de Jesus. Amém, Renan? Sim. É muito bom esse seu irmão.
Seu amigo, melhor ainda. Mas ser seu sogro é espetacular. Beira o arrebatamento. Testemunhar sua honestidade, seu empenho, seu compromisso com a verdade. É a sensação de poder morrer. Hoje eu olho lá para o Pedro e para a Valentina e sei que eu poderia morrer em paz, porque eles não são filhos da mãe. Eles têm pai. Eles não nasceram num bordel, sem saber quem é o pai deles. Eles nasceram numa casa, numa família. Amém? Então, ser forte, seja corajoso, a chapa é quente, a descida é braba. Foi essa palavra que você deu no meu casamento, ser forte e corajoso. Exatamente. Josué entrando na terra, Paulo. Estava Amém. lembrando disso ontem. E é isso. Nós não vamos encontrar ventos favoráveis. Não faça os seus filhos pensar que os ventos serão favoráveis. Não prepare os seus filhos para dias favoráveis. Prepare os seus filhos para ventos contrários. Se eles estiverem preparados para ventos contrários, eles vão tirar de letra os dias favoráveis. Mas se eles crescerem na ilusão de que Jesus vai garantir para eles dias favoráveis, eles ficarão totalmente perdidos nos ventos contrários. Amém? Em nome de Jesus, amados. Recebe a unção que está sendo derramada aqui. Recebe esse batismo. Eu vou pedir para o Renan orar por nós. Eu vou pedir que todo jovem aqui, na faixa de 40 para baixo, não é que os acima de 40 não têm esperança, não, mas é porque é mais difícil. Eu oro para os acima de 40. É porque 40 é uma morte. 40 é uma morte. A gente morre a cada 40. 40 é um ciclo. É um ciclo. Tanto é que a vida de Moisés foi dividida em quê? Em ciclos de 40. É interessante isso, porque Deus trabalha no 4, né? 40 dias no deserto, 40 anos. Jesus ficou 40 dias, o povo ficou lá 400 anos no Egito. Porque é o número da nossa humanidade. Então a nossa humanidade precisa morrer para dar lugar aos propósitos de Deus. Algumas decisões que você não tomou até os 40, você pode ter certeza que depois dos 40 elas vão ficar um pouco mais difíceis. Então acelera. Acostuma os seus filhos à realidade que eles vão viver. Quantos anos você tem? 33. Quantos anos tem a Zara? 2,5. Então isso quer dizer, fique esperto. Vou te dar uma dica aqui. Vou compartilhar um segredo com você para todo mundo. Isso quer dizer que quando você tiver 43, a Zara vai estar com quantos anos? 10. 12,5. 12,5. Sabe o que quer dizer a Zara com 12,5? Sabe o que a Zara tem com 12,5? Ela já menstruou. Ela pode ficar grávida. Daqui 10 anos você não é mais pai de uma menina que você carrega ela para onde você quer, enfia ela no saco e ela achando bom ou ruim tem que ir com você. Com 12 anos ela tem vontade. Ela pode engravidar das próprias realidades. Ela pode ser inclusive abusada e parir de uma coisa que ela não quis. Porque ela já não é mais uma menina, ela é uma mulher. E com 40 e poucos anos você vai saber a diferença entre ser pai de uma menina e pai de uma mulher. Até porque com 12 anos ela quase pode te apresentar um genro. Tá vendo? Como é que já tem um cara aqui que queria estar com 80 para morrer e não é isso? Já tem um aqui querendo antecipar o ciclo dele.
Mas fica tranquilo, com mais 10 você está quase lá. Viu? Com mais 10 talvez eu e você estão poupados de ver isso. Tá vendo, amados? A gente não faz a conta. Não faz. Então existem algumas decisões agora na vida de vocês que têm que ser radicais. Porque depois elas serão muito mais difíceis. Depois você, para introduzir essa mulher na terra prometida, é muito mais difícil. Porque você não preparou a terra para ela. Então tem muita gente hoje sofrendo porque ele não preparou a terra. Ele acumulou um patrimônio como se o desafio maior dele não fosse preparar a terra. Nosso desafio não é patrimonial, amados. Nosso desafio é cidadão. Em que a gente se torna cidadão da terra que Deus nos colocou para ocupar. Esse país não está padecendo falta de patrimônio. Esse país está padecendo falta de cidadania. Onde a primeira coisa que um jovem bem-sucedido nesse país pensa, não é em transformar a nação, é ir embora dela. 70% dos nossos jovens acima de 20 anos estão pensando que a recompensa da prosperidade deles é morar fora do país. Porque está pensando em quê? Em subir na vida. E não em descer as partes mais baixas da terra para transformar essa realidade. Amém? Você pode orar por nós? Nossa. Eu queria pedir que todo mundo que estivesse aqui na faixa de 40 menos, ficasse de pé e recebesse essa palavra profética com ousadia, com fé. E o Renan vai entregar isso aqui para nós, vai derramar, vai abençoar. Tá bom? Se você fez 40 anos, essa semana tá valendo ainda. Se você fez o mês passado, pega carona. Se você ainda não é 41 completo, pode. 41 pode, tá lá, ó. Viu? Tá valendo. E recebe, você diga assim, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Você vai baixar sua cabeça, fechar seus olhos. A gente tem um tempo de intimidade mesmo com o Pai. Senhor, Pai, nós queremos responder nessa manhã ao que o Senhor está falando ao nosso coração. O Senhor está falando com cada um de nós. E a palavra que vem no meu coração é que levanta-te. Levanta-te você que está aí, não só fisicamente agora de pé, mas levanta-te e disponha-te, porque vem agora do Senhor raiando sobre ti. Vem agora do Senhor agora transformando, limpando, gerando uma nova disposição, um novo empenho, um novo compromisso, uma nova consagração. Diante do Senhor, nós queremos responder nessa manhã, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos, Deus, é através de nós que o Senhor quer se manifestar, Deus. Nós não queremos orar para que o Senhor faça nada fora de nós, mas o Senhor faça através de nós. Rasga o nosso coração nessa manhã. Rasga, quebra as portas das nossas casas, que podem estar fechadas nessa manhã, para que a gente veja a Tua glória passando sobre as nossas casas, Deus, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, Pai, pela nossa descendência, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor batize as nossas línguas, Deus, com arte, com cânticos espirituais, Deus, com manifestações que vêm do teu coração, Pai, não da nossa carência, como foi dito, Deus, não da nossa carência, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos levantar nessa manhã, levantar e responder, Deus, dizer mesmo com a nossa boca, diga nessa manhã, eis-me aqui, diga nessa manhã, declare isso para o Senhor, declare isso para o nosso Pai. Eis-nos aqui, Deus, envia-nos, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Diga aí, eu recebo, toma posse disso, porque é uma entrega. É um homem, um empresário, um trabalhador, uma vida, uma rotina como a sua, mas que assumiu a responsabilidade de ser bênção, com todas as dificuldades, todas as lutas, mas não retroceder. Amém? Então recebe isso.
Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, o testemunho, o selo, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, em todos os lugares, hoje e sempre. Amém. Amados, muito obrigado por todo o carinho manifesto pela vida da Alana. A Alana passa bem, já está estreando a sua nova versão Slim, então já está lá, agarrada. Obrigado pelo cuidado, atenção. E olha aqui, ó, nós estamos com pouquíssimas vagas. Na verdade, a gente está abrindo assim uma exceção para incluir mais alguns casais na viagem Terras Bíblicas, que vai acontecer de 2 a 10 de maio. Então fala com a gente, anota aí, tira uma foto, entra em contato, porque nós estamos encerrando aí o grupo, tá bom? Um forte abraço, vamos em paz.